Cara, eu recebi uma mensagem aqui de um seguidor falando que ele trabalha todo santo mês, que nem um cavalo. Aí quando chega a época de ganhar o seu salário, ele pega o salário na mão e ele praticamente some, não sobrando nada pra ele, e ele ainda tem algumas dívidas, né? Então hoje eu vou falar pra vocês o que vocês podem fazer a partir da hora que vocês recebem o seu salário pra gente mudar essa situação financeira. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a cada 10 brasileiros, 7 estão endividados. Vocês acreditam? Então é um número muito alto, gente. E a gente precisa mudar isso aqui. E é isso que a gente vai fazer hoje nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam fazer a partir da hora que pega o salário. Gente, vocês têm que se organizar financeiramente. Eu sei que o pessoal vai olhar assim, pô, Mike, mas isso aí eu já sei. Só que tem muitas pessoas que elas sabem quanto elas gastam aqui, ó. Tá na cabeça, elas começam a falar assim, ah, eu gasto tanto de água, tanto de luz, não sei o quê. Só que, gente, primeira coisa que vocês têm que fazer, coloca numa planilha ou coloca no papel, num caderno, escreve lá todas as dívidas de vocês, tudo que vocês gastam mensalmente. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir visualizar aonde está sendo gasto o seu dinheiro. Porque a gente às vezes pergunta pro pessoal, tá, mas onde é que tu tá gastando? Ah, eu gasto tanto de aluguel, tanto de água, tanto de luz. Tu tem carro? Tenho. Mas quanto que tu gasta de carro? Ah, não sei. Mas quanto que gasta de combustível? Não sei também, sabe? Então são essas coisas que elas vão comendo o teu dinheiro sem tu perceber. Então é isso que eu quero falar pra vocês. A gente tem que cuidar com essas despesas invisíveis, tá? Então por isso que é importante a gente botar tudo numa planilha, no papel, tá? Que vocês consigam visualizar aonde está sendo gasto, pra gente conseguir arrumar a situação financeira. Tá? Então é importante vocês anotarem isso aí que eu tô falando pra vocês, tá? Por quê? O que acontece? A partir da hora que tu começa a anotar, se organizar financeiramente, você vai conseguir visualizar onde tu pode economizar, onde tu tá gastando em excesso, o que tu vai fazer com o teu salário, porque a gente precisa entender assim, ó, a gente tem as despesas fixas, como água, luz, internet, aluguel, energia. Então essas despesas são fixas, tu sempre vai ter. Mas às vezes ali no meio dessas despesas tu consegue economizar alguma coisinha. Por exemplo, às vezes tu gasta R$200 de energia elétrica. Mas às vezes, apagando uma lâmpada aqui, desligando algum eletrodoméstico, tomando um banho um pouquinho mais curto, talvez eu consiga gastar só R$150 por mês. Pô, sobrou 50. Então tu vai conseguir visualizar botando isso na planilha do papel, tá? Então é importante a gente começar a se organizar financeiramente, tá? Porque senão a gente não vai conseguir mudar isso aí. E a segunda coisa que vocês têm que fazer depois que se organizaram financeiramente, sabe o que é? Pagar suas dívidas. E quando eu falo isso, gente, é entender quais são as dívidas de vocês, que são as maiores, as que cobram mais juros, mais multa. Porque quando a gente atrasa, por exemplo, algumas dívidas, né, que a gente tenha, isso pode até correr multa, gente, por atraso, por esse tipo de coisa. Então é isso que a gente precisa começar a entender. Precisa começar a visualizar essas dívidas que vocês têm e verificar quais são as mais fáceis de pagar, quais estão cobrando os maiores juros para tentar eliminar essas, sabe? Quais são as dívidas menores para a gente pagar o mais rápido possível, para no próximo mês começar a sobrar um pouquinho mais, sabe? Então é isso tudo que a gente precisa começar a entender. Por quê? Cara, quando a gente vive com dívida não é fácil. Eu sei, cara, como é difícil a gente viver com dívida, com preocupação, a gente não conseguir trabalhar direito, não conseguir dar atenção para nossa família, porque a gente tá preocupado no próximo dia, como que a gente vai fazer para pagar as nossas dívidas, se amanhã a gente vai ter água, vai ter luz em casa. Então assim, ó, não é fácil. Então a gente precisa eliminar essa preocupação da nossa vida. Então a gente precisa pagar. E se vocês entenderem que essa dívida é muito alta, muito grande, senta para negociar. Às vezes se é com uma instituição financeira, vai lá, conversa com eles e diz assim, cara, eu quero pagar, mas eu posso pagar tanto por mês. Tenta renegociar, fazer um parcelamento, alguma coisa assim, sabe? Porque eu também tenho certeza absoluta que o banco só quer receber. Tá? Então, vai lá, tenta negociar que vai dar certo. Próximo passo agora, vocês precisam montar uma reserva de emergência, pessoal. Sabe por quê? E eu digo pra você até vai ser mais fácil. Porque se você teve a disciplina de todo mês ir lá pagar suas dívidas, tudo certinho, você já criou um hábito. Então, a partir de agora, você vai ter que criar um hábito de pegar esse mesmo dinheiro que você colocava para pagar suas dívidas, você vai montar a sua reserva de emergência. E o ideal é que vocês tenham uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses, né? Do seu custo
custo de vida. Mas tem gente que gosta também de trabalhar com 3. Mas eu particularmente gosto sempre de ter 6 meses pelo menos, tá? Mas por que vocês vão ter essa reserva de emergência? Porque se acontecer qualquer coisa, pessoal, vocês têm esse dinheiro que vocês podem utilizar para não precisar de empréstimo, para vocês terem pelo menos o custo de vida de vocês. Se acontecer qualquer coisa, por exemplo, que baixe seu salário, você é demitido, ou você pega um encosto, que você já sabe que o seu salário também não vai ser o mesmo, você consegue utilizar essa reserva de emergência para compensar essa diferença, entendeu? Então por isso é importante a gente ter uma reserva de emergência. E vocês vão ver também que a partir da hora que vocês tiverem uma reserva de emergência, tudo vai ficar mais tranquilo na vida de vocês. Porque, gente, a gente viver com dívida não é fácil. Então quando você tem um dinheirinho no banco, as coisas ficam um pouco mais tranquilas. Você vive numa plenitude. Até as pessoas ao seu redor vão notar a diferença em você, porque você não vai ter essa preocupação de estar todo endividado. Então é isso que a gente precisa começar a mudar, né? Então é isso que a gente precisa entender aqui. Quarto ponto agora é começar a investir, que eu considero o mais gostoso. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente começa a investir, a gente começa a entender que a gente precisa começar a multiplicar o nosso patrimônio. A gente começa a entender quais são os tipos de investimento que existem. Hoje eu diria para vocês que existem ações, fundos imobiliários, Tesouro Selic, por exemplo, imóveis que vocês podem vender, imóveis físicos. Então existe uma diversificação muito grande, né, que vocês podem fazer, aonde vocês entenderem que é o melhor para vocês. E eu costumo dizer assim, ó, que existem hoje investimentos que vocês podem começar a fazer, que a partir de R$10 vocês já conseguem fazer. Por exemplo, fundos imobiliários. E tu acaba tendo uma renda mensal, né? Então olha só que legal, você investir R$10 e ter uma rendinha ali daquela cota que você comprou. Então é muito legal. Se vocês querem que eu grave um vídeo falando sobre fundos imobiliários, como funciona, coloca aqui embaixo nos comentários que daí eu vou gravar para vocês, fechou? Então assim, ó, existem várias maneiras, né, que a gente pode começar a investir, e eu diria assim, ó, que no início você vai começar a ver como é que funciona o mercado financeiro, né? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, tá? Mas que é didático aqui, que eu tô mostrando para vocês o que vocês podem fazer, né? Mas que você começa a investir no mercado financeiro, você começa a ver a multiplicação do seu patrimônio, você ganhando aquele dinheirinho. Então isso vai te motivando e vai ficando gostoso, sabe? Então é isso que eu acho muito legal, né? A gente começar a investir e começar a ver como o nosso patrimônio ele cresce com o decorrer dos anos, sabe? Então, só que lembrando, a gente precisa estudar, a gente precisa entender como esse mundo funciona, porque senão tu vai começar a investir e não sabe o que fazer, cara, isso vai dar ruim, não vai dar certo. Às vezes, de vez ajudar, vai piorar a situação, tá? Então, assim, ó, quando a gente faz estudo, pessoal, começa a facilitar muito a nossa vida, tá? Outro ponto, pessoal, que eu diria pra vocês, talvez seja o mais chato, né? Mas depois que a gente começa a investir, a gente precisa entender que mensalmente a gente precisa fazer uma análise no nosso custo de vida. E para ver aonde a gente consegue economizar, aonde talvez a gente está gastando em excesso. Então a gente sempre precisa ficar fazendo essa revisão mensalmente, para a gente não aumentar muito o nosso custo, tá, pessoal? Principalmente quando a gente começa a investir, que a gente começa a ter um rendimento maior, a gente pega o costume também de começar a aumentar o nosso padrão de vida. Mas a gente precisa cuidar para que a gente não acabe com nossos investimentos, aumentando demais o nosso padrão de vida, usufruir desses investimentos para bancar esse custo de vida, sabe? Então é isso que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então a gente precisa sempre se policiar, revisar como é que foi de um mês para o outro, se a gente aumentou demais o nosso custo de vida, porque durante um período, eu sempre costumo dizer assim, ó, durante um período que a gente está criando patrimônio, é bom que a gente mantenha sempre o mesmo estilo de vida, tá? Pra gente conseguir construir um patrimônio sólido, né? Para que a gente não tenha que se desfazer dele em pouco tempo, né? Então a gente precisa tomar sempre esse certo cuidado, se policiando, tá? Eu sei que essa é a parte mais chata, mas é isso que vocês vão precisar fazer, porque a gente tem o costume de quando a gente aumenta os nossos ganhos, nosso salário, a gente aumentar o nosso custo de vida, mas ele não pode ser proporcional, tá, pessoal? Então, se vocês aumentaram o ganho de vocês em mais ou menos R$500, comece a gastar só 200 a mais. Tá? Então sempre deixe uma sobra ali que vai ser sucesso. E eu garanto para vocês que a vida de vocês a partir desse momento, se vocês fizerem tudo isso, vai ficar uma delicinha, vai ficar gostoso. E gente, vocês vão ter mais prazer pela vida, porque vocês vão ver que é muito mais gostoso de a gente ter essa liberdade para poder fazer o que a gente quer, né? Quando a gente tem o nosso dinheirinho e a gente não tá cheio de dívida, tá bom? Então galera, o que vocês acharam desse vídeo? Coloca aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!